Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia o Senhor nos concede o pneu, o fôlego de vida, a pelejar na oração, na devida vigilância, meditando na palavra que é viva e eficaz. A palavra de Deus, que é Cristo Jesus, aquele que agindo ele ninguém impedirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que perseveramos dia após dia. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, onde nós colheremos aquilo que plantamos segundo o direcionamento do Espírito Santo, onde aqueles que acatam as advertências e permanecem, as atitudes são sempre abençoadoras, da qual ele leva sobre si as maldições e nos permanece nas atitudes aonde somos sempre abençoados, aonde ninguém amaldiçoa aquele que é abençoado por Deus, mas também aquele que o nega está sobre maldição, e até mesmo aquilo que os abençoa, lhe serás amaldiçoado. Aliás, já os amaldiçoei, assim nos ensina o Senhor, porque Ele é aquele que tem a capacidade de transformar até mesmo a maldição que vem para as nossas vidas em bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Quando o confessamos de boca como único e suficiente Salvador de suas vidas, e demonstramos pelo bom proceder que houve realmente o arrependimento e mudança de comportamento, aonde já não somos mais influenciados segundo o padrão deste mundo, mas somos transformados segundo a sua força e o seu poder, aonde permitimos com que seu Espírito Santo nos amolde dia após dia, da onde a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, o ouvido prova, discerne as palavras, da qual permitimos somente aquilo que nos é edificante. Aquilo que não pertence do Senhor, nós não permitimos com que entre em nosso ouvido. É como se coloca uma pimenta na língua, vai queimar a língua, né? Assim é a palavra, quando vem uma palavra que não procede da boca de Deus através do Espírito Santo, o ouvido discerne, e nós não permitimos com que aquela seta inflamável entre no nosso interior, mesmo porque não vai produzir benefícios, e sim produz maledicência. Por isso nosso ouvido deve estar apto a estar provando as palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Se o interior é como um sepulcro caiado, ele vem acompanhado de veneno, né? Mas se o interior é puro, ele vem acompanhado da força e do poder do Espírito Santo, que se chama unção. Unção que despedaça todo o jugo, da qual é uma palavra transformadora. O Senhor nos ensina que quando exortamos, a palavra da verdade confronta tanto escarnecedores como zombadores. No início causa um certo descontentamento, mas aquele que permite continuar a ouvir essas advertências, com o tempo produz um efeito de benevolência, do qual vai se purificando, vai transformando. Jesus já dizia ali aos discípulos que seriam feitos apóstolos: tenho muitas verdades a vos dizer, mas vós não poderias suportar. Onde nos últimos tempos muitos, pelo esfriamento no amor, não iriam suportar a sã teologia de Cristo, sentiriam como comichão em seus ouvidos, porque amoldaram doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem, onde há oscilações, são como nuvens sem água. Mas aquele que segue o Pai das luzes,
onde não há oscilação, segue constante, segundo ele mesmo nos ensina, que sendo árvores da grãozinho de mostarda, que se tornou árvore grande, porque o menor que serve aqui, ele se torna grande no reino dos céus, e nós como ramos desta videira verdadeira, nós sabemos que através dele nós produzimos frutos constantemente, independente das estações do ano, por estar numa terra fértil, por estar sendo regado constantemente das águas cristalinas que fluem do trono do agricultor. O Pai é o agricultor que cuida da videira e nós, consequentemente, estamos nos seus ramos, estamos sobre os cuidados da videira verdadeira. E a Ele seja toda honra e toda glória para hoje, todo sempre. Aquele que está nos falando nos dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, onde em relação ao ser humano ele não precisa de mais tempo para conhecê-lo, mas nós, em relação ao nosso Criador, onde se tornou um com o Filho, e nós em unidade estamos com Ele, sempre temos muito a aprender com Ele dia após dia, do qual buscamos com reverência, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o Espírito reto, e Ele nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai. Ele nos ensina como conduzir dia após dia, assim como Ele foi conduzido pelo Pai, Ele nos conduz através do Espírito Santo, e o Pai agrada daqueles que perseveram, segundo dando reverência, honra e glória àquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, do qual Ele nos ensina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.